E esse é um dos momentos, acho que, muito especiais para nós, porque quando a gente fala do nosso produto, quando a gente fala da nossa plataforma, a gente imagina coisas. O time de sucesso do cliente, que é liderado pelo Léo, está lá todo dia trabalhando para descobrir novas possibilidades. Mas quando um cliente vem na nossa casa contar a sua história e trazer aprendizados para a gente sobre a nossa própria plataforma, que a gente acaba aprendendo com eles, isso tem um peso muito especial para a gente. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para receber aqui no palco do Desk Manager Trends, Leonardo Okumura, Head de CS, e Cláudia, do Grupo Moa. Vem para cá. A gente vai colocar só a apresentação aqui no fundo. Léo, acho que... Vou te passar meu microfone, tá, Cláudia? Primeiro, obrigado, muito obrigado de estar aqui com a gente vai estar ali acompanhando todo esse bate-papo de vocês e eu espero que vocês aproveitem. Obrigada, gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Leonardo Okumura, sou Head de Sucesso do Cliente. Eu, junto com o meu time, cuidamos de toda a base de clientes aqui da Desk Manager. E hoje eu tenho a alegria e a honra de dividir o palco com a Cláudia. A Cláudia é uma querida nossa aqui, representa o Grupo Moas, né? Então, vou passar a palavra para ela para se apresentar, falar um pouquinho do Grupo Moas, e a gente tem um vídeo ali que faz um institucional da empresa. É isso aí, gente. Boa tarde para todo mundo, quem está aí no online, a minha galerinha que está lá participando aí desde o começo, vendo a gente. Para a gente é uma satisfação muito grande. Eu sou gerente da área de sucesso do cliente do Grupo Moas. Vocês vão entender um pouquinho o que é o Grupo Moas, porque só falando Grupo Moas, muita gente não entende o que é ou quem é essa empresa. A gente tem 3 marcas por trás do grupo, e aí a gente fala um pouquinho depois. Legal. Produção, tem o vídeo do Grupo Moas para a gente passar aqui? Há mais de 20 anos, somos movidos pelo desejo de evoluir sempre e fazer a diferença na vida das pessoas. Criamos a Buba para estar presente em cada momento especial na primeira infância, na hora da papinha, no soninho, no banho, no brincar, no passeio e no cuidar. Somos referência em puericultura leve no Brasil, sempre buscando tornar o desenvolvimento dos bebês mais saudável e feliz. Nossa dedicação ao cuidado com os pequenos nos levou além. Assim nasceu a Buba Care, uma linha de cosméticos com fórmulas suaves e veganas, desenvolvidas com todo carinho para proteger a pele sensível dos bebês, garantindo bem-estar e segurança. Em 2011, ampliamos nossa atuação com a Marte, marca de decoração que une design atemporal e funcionalidade. Criamos peças que transformam ambientes, trazendo personalidade, conforto e sofisticação para os espaços. Hoje, nossa sede na Barra Funda, São Paulo, conta com um showroom onde lojistas e clientes podem conhecer de perto mais de 4.000 produtos, vivenciando a qualidade, a inovação e o cuidado que fazem parte do nosso DNA. Nosso centro logístico em Guarulhos, com 15.000 metros quadrados, distribui mais de 16 milhões de peças ao ano, garantindo eficiência e agilidade para atender clientes em todo o Brasil. Somos um time de mais de 450 pessoas, unidas pelo compromisso com a integridade, a excelência e o respeito. Acreditamos no poder da colaboração e na importância de fazer bem feito sempre. Estamos presentes em mais de 20.000 pontos de venda em todo o Brasil. Cada produto, cada conexão e cada momento reforça nossa missão: estar cada vez mais próximos e presentes na vida das pessoas. Conectamos vidas, criamos laços. Somos o Grupo Moas. Muito legal, né? Acho que vocês percebem. Agora, eu acho que algumas pessoas, principalmente que têm crianças e bebês, conhecem a gente, né?
Eu tive o prazer de visitar o escritório do Grupo Moas e conhecer o showroom, né? Acho que dá para perceber aqui na minha mão, né? Super fã da Buba. Me tornei fã da Buba. Esse aqui é um dos primeiros brinquedos que minha filha teve. Ela está com 1 ano e 4 meses, então eu consegui pegar emprestado dela sem ela Com certeza. brigar comigo. É difícil. Mas é isso. Vamos começar as perguntas. Vamos lá. Cláudia, conta para a gente um pouquinho, antes de você conhecer a Desk Manager, como que era a sua operação, quais são os desafios que você tinha lá, para depois a gente entender ali o momento de decisão para escolher a Desk Manager. Certo. Quando eu cheguei no Grupo Moas, já parece que foi ontem, mas já há 6 anos, a gente não tinha nada em relação à automação e praticamente processo zero. Então, eu entrei com a parte de trazer uma inovação, melhorar a tecnologia, fluxos, e aí a gente contratou um parceiro. Só que ficou 2 anos com esse parceiro e a gente viu que a gente queria evoluir muito mais, porque isso está dentro do nosso DNA, dentro do nosso propósito, que é cuidar, criar conexões. Então, a gente visualiza muito a questão de pessoas e o cliente no nosso coração, para a gente ter resultado. E aí a gente não tinha essa parceria, que até o Célio falou muito bem, e é isso que nos deixa muito assim felizes em relação a Desk Manager, porque a gente queria potencializar a nossa comunicação interna e com os nossos clientes. Alguns deles, inclusive, estão aqui ou estão online, porque também são clientes nossos. E a gente queria falar assim, ok, mas como é que eu converso com o cliente no prazo que ele precisa, com a resposta que ele precisa e tendo segurança em todas essas informações? Então, a gente visualizou que estava na hora da gente procurar um outro parceiro que pudesse nos oferecer num momento que era extremamente importante para a empresa, que foi um pouquinho antes da pandemia, e aí a gente conheceu aí a Bia, começamos a conversar com ela, e aí a gente fechou a parceria. Foi muito rápido até, né, Bia? Porque a gente tinha certeza que a gente tinha encontrado o parceiro certo. Legal. E quais foram os principais pontos que vocês olharam para decidir pela Desk Manager? Além dessa questão da parceria, que ficou muito clara desde o primeiro contato, a questão das possibilidades. Então, a gente tinha algumas expectativas. Algumas empresas ainda não falavam em comunicação no Teams. E aí eu falei, puxa, só estou buscando o WhatsApp e vocês têm Teams? Então, a gente falou, não, é isso que a gente quer. Então, a gente quer além do que a gente está buscando. Então, durante todo o processo de onboard, tudo aquilo que a gente achava que a gente queria, a gente viu e falou assim, não, a gente quer muito mais. E aí o nosso diretor, o Sami, falou assim, não, vamos crescer, eu quero algumas possibilidades e vamos nos preparar para isso. Então, foi a questão da parceria e de toda essa parte de inovação que a gente não fazia ideia que a gente precisava daquilo. E foi deixado muito claro que a gente poderia alcançar além com a ferramenta. Muito bom. E falando de tendência, né, a gente tem uma tendência na Desk Manager que normalmente a gente entra numa área, né, e depois a gente vai expandindo para outras áreas, né? Conta um pouco para a gente qual a área, né, foi decidida de entrada e quais áreas hoje a Desk Manager está fazendo um trabalho já com o Grupo Moas. Eu acho que, diferente de algumas empresas que já entram com a parte de TI, entrou primeiro no Desk Manager a área de experiência do cliente. E aí a gente tinha já uma expectativa junto com o setor financeiro, porque a gente fala muito com o setor financeiro em termos de ressarcimento, em termos de certificação de produto, porque a gente passa por certificação em Metro, Anvisa, a gente tem todo um processo de auditoria por conta das questões fiscais, e aí a gente subiu para o Desk Manager junto com a área de TI, que eles também não tinham um sistema que era confiável para poder fazer toda essa mensuração. A gente subiu também com a área do financeiro, do fiscal,
Agora, a gente também tem a área de facilities, compras, assistência técnica, e aí a gente vai olhando aí o futuro. Muito bom. E na prática, o que mudou na rotina do pessoal que está usando? O que você pode compartilhar com a gente de ganho, de eficiência, né? A gente falou aqui de eficiência. O que você pode compartilhar com a gente? A migração entre os processos foi muito tranquila, porque ele é extremamente intuitivo. Então, hoje, uma pessoa que entrou há 3 dias, que a gente tem na nossa equipe, já está utilizando a ferramenta. Então, já é um passo durante o treinamento que a gente não precisa se preocupar, porque ela é muito intuitiva. A gente também potencializou os nossos KPIs, os nossos SLAs. Então, a gente tem aí em torno de 6% a 8% na parte de melhoria em relação ao ano anterior, só na parte de solução de chamado. Quando a gente olha que a nossa maior dor era o SLA de primeiro atendimento, a gente melhorou quase 25%. E aí tudo isso traz, é óbvio, uma melhoria na percepção dos nossos clientes, lembrando que nossos clientes é o interno, que são os funcionários, os representantes, o cliente, que são vocês e algumas outras lojas, e o consumidor final. Então, a gente não fala só em relação ao público interno, B2B, a gente também fala do B2C. Então, o nosso ganho de performance ele vem melhorando cada dia mais. Legal. E, recentemente, a gente fez um projeto de chatbot, né? Integrado ao TOTOS de vocês, para trazer, né, mais eficiência no atendimento. Conta um pouco para a gente. Isso. A gente primeiro olhou que a gente precisava arrumar um pouquinho a questão das nossas aberturas de chamadas que a gente tinha por e-mail e pelo portal. O nosso forte é o e-mail, mas a gente queria assim, muito migrar para o WhatsApp, mas a gente ainda não estava preparado. Então, a gente olhou que era o melhor momento agora, com todas essas inovações que o Desk Manager trouxe para a gente em relação à IA, mas também em termos de integração de fluxo, automação. E aí, a gente, com o Maestro, a gente subiu e fez toda a comunicação com o nosso sistema, que é o TOTOS, e a gente automatizou 5 processos que eram um esforço tremendo. A gente tinha uma questão de custo, sim, que era a questão de pessoas que ficavam ali, por exemplo, dedicadas apenas para enviar a segunda via do boleto, sendo que era um processo que poderia ser automatizado. A gente tinha outras possibilidades que o representante ou o cliente poderia baixar esse boleto, mas o cliente queria o WhatsApp. E a gente chegou e falou assim, então, vamos. A gente trouxe essa dor aqui para o Desk Manager, para o time, e falamos, olha, agora a gente acha que está preparado para isso, como é que vocês podem nos ajudar? Fizemos algumas reuniões e aí a gente subiu a nossa central de solução. E o que os clientes vêm falando aí dessa experiência agora, né? Que antigamente tinha um humano atendendo, agora um chatbot, estão gostando, não estão? Quem mais gostou foi o representante, né? Que o cliente ele não quer baixar o boleto, ele quer que o representante faça aquilo e ele quer vender. Então, o cliente ficou satisfeito porque ele não vê só o que ele achava. Eu quero pegar o boleto que vence agora em dezembro, mas ele tem a possibilidade de pegar o boleto que vence em janeiro, todos os boletos que tem, assim, coisas de segundo. Ele pode visualizar também ali o status do pedido dele. Então, assim, o índice de satisfação ficou melhor, porque, durante o dia, ele quer vender, porque a gente trabalha aí com o pessoal do varejo. Então, ele não quer ficar perdendo tempo para baixar boleto, para olhar pedido, para ver qualquer outra situação. Então, ele, no conforto da casa dele, então, a gente tem um atendimento 24 horas, 7 dias por semana, que ele baixa o boleto, ele acompanha o pedido dele na hora que ele quiser. Muito legal. E vocês fizeram um vídeo, né? Colocaram no YouTube. Produção, se puder colocar aqui para a gente conhecer um pouco do chatbot?
Foi muito bacana, porque nós fizemos uma live de lançamento da nossa central de solução para todos os nossos representantes, porque a nível Brasil não tinha como a gente reunir todos, e pela primeira vez na história do Grupo Moas, nós reunimos todos os representantes das 3 marcas para falar sobre uma inovação, uma tecnologia, um diferencial de um serviço que a gente estava oferecendo para todos os nossos clientes internos e externos. E isso foi apresentado pela nossa diretoria. Então, para demonstrar o quanto que era importante essa virada de chave, e a gente ainda tem muito mais para fazer aí agora para o próximo ano. Muito legal. Você falando de próximo ano, né? A gente vê que vocês estão numa evolução constante. Olhando para a experiência do cliente, o que vocês estão planejando para o ano que vem, né? Eu sei que você já está usando bastante recursos de IA dentro da Desk Manager, mas olhando na parte ali que você cuida de toda a experiência do cliente, o que vocês estão planejando? A gente já utiliza a IA para a nossa equipe interna, então a gente usa bastante na autocategoria, no auxiliar para a resposta, a gente começou a usar para fluxo de processos, mas agora, para o próximo ano, a gente quer trazer isso mais para o cliente. Então, uma das dores que os nossos clientes têm é em relação ao acompanhamento da entrega, mas em relação ao trato com a transportadora, porque, às vezes, a transportadora está no local, o cliente quer ser comunicado, ou a transportadora precisa que a gente entre em contato com o cliente. Então, é um próximo desafio que a gente tem, é sanar essa dor que a gente tem em relação ao prazo de entrega e a efetividade da entrega em si. Legal que, na semana passada, a gente teve o treinamento de maestro, né? O time do Grupo Bom esteve aqui, saiu com a cabeça explodindo, né? De ideias novas, né? Exato. E, então, são diversas possibilidades aí que a gente tem para explorar junto. E aí eu queria que você contasse um pouco, né, de CS para CS, quão importante, né, o atendimento do CS hoje para você. Hoje quem te atende é o Marlon, né? Ele tá online ali assistindo. O Marlon me atura bastante. Queria que você compartilhasse um pouco como que funciona o CS da Desk Manager. Eu acho que não só o CS, mas também a equipe de suporte, a gente não pode esquecer da turminha aí de suporte aqui do Desk, são 2 âncoras importantes nesse processo de parceria. Às vezes é uma coisa simples que o agente tem, ou a gente tem, com uma possibilidade de melhorar aqui uma área, ou criar uma possibilidade, e a gente só olhando o nosso dia a dia, naquela loucura do dia a dia de trazer o resultado, às vezes a gente não consegue. Então, o contato que a gente faz junto aí com o Marlos, junto com o time de suporte, ele entra para, às vezes, dar uma luz para a gente, numa situação muito simples, que, às vezes, você olha, que nem essa semana que passou, a gente fez um fluxo de um processo no setor financeiro, que a gente tinha uma dor em relação a pagamento antecipado, e eu falei, Marlon, eu sei que isso dá para fazer. O PH falou lá, em algum momento, que isso era possível, a gente não consegue subir isso do maestro agora, porque eu preciso para ontem, mas eu sei que tem alguma coisa simples. A gente, em menos de 15 minutos de reunião, a gente subiu todo o processo, ele validou junto comigo, e hoje já está funcionando uma coisa que entra agora, dia 2, como um KPI diária, para a gente poder mensurar a questão de pagamento antecipado. Então,
ter o respaldo de alguém que você pode contar ali rapidamente para resolver um problema seu que tem custo e a gente precisa resolver, é sensacional. Muito bom. Falando de suporte, né, um abraço para a Nick, né, Nick, que representa o time de suporte, junto com o Maurício agora. Se pudesse dar um conselho para as empresas, as pessoas que estão passando, né, por um cenário parecido, onde chegou, não tinha processo, né, e você foi construindo tudo, o que você daria de conselho? Eu sou muito movida a dados, né? Porque eu falo sempre para o meu time, internamente para os outros gestores, que dados são fatos, e sem eles a gente não consegue fazer nada. Quando você visualiza os dados, você cria fluxos, você cria processos, você visualiza possibilidades para fazer melhorias. E eu acho que, no final de tudo, são as melhorias que elas vão mover a empresa num ciclo constante, onde você vai conseguir evoluir e se destacar no mercado e crescer forte, como uma marca, com segurança, com cuidado. Então, é demonstrar realmente o DNA da sua empresa ou do seu setor para aqueles. E as pessoas olharem e falar, poxa, que processo que é esse que você tem? Então, quando você tem tudo muito bem construído, sabendo exatamente o que você quer entregar para o seu cliente, é muito mais fácil. Então, acho que vale sempre uma reflexão de você olhar, trazer para o seu time isso. Então, eu gosto muito de conversar com o meu time, falar qual é as principais dores. Eu falo com os representantes, tem um evento que a gente faz sempre lá no nosso showroom, ouvir o que para eles é uma dor e o que para a gente pode ser uma solução. Então, ter a escuta ativa e criar esses fluxos, esses processos. E eu acho que o Desk Manager está aí para ajudar a gente muito bem, tanto como ferramenta, como parceiro, para que a gente possa evoluir sempre juntos. Então, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, vocês estão no caminho certo, estão com o parceiro certo para poder conquistar e evoluir os seus processos. Obrigado pela confiança, Cláudia. Eu acho que a gente tem ainda alguns minutos aqui. Acho que a gente pode, talvez, abrir para perguntas e respostas aqui, né? Não sei se no online a gente vai conseguir, mas alguém tem alguma pergunta que quer fazer para a Cláudia? Quanto tempo, mais ou menos, levou para vocês fazerem toda essa integração? Deu para ver agora? Essa do WhatsApp, Isso. A gente levou menos de 30 dias. Se você parar para olhar todo o processo, o fluxo, a construção, foi menos de 30 dias. Isso porque subiram 5 APIs diferentes para validação e segurança dos dados. Bem rápido. Oi, Cláudia. Eric, máquina da Oi. MST e Tecnologia. Oi, Como é que foi a adoção da plataforma na sua empresa com relação aos usuários? Porque a gente sabe que quando é a implantação de uma coisa nova, às vezes a gente tem o empecilho, a gente tem a dificuldade da novidade, muita gente bota dificuldade nisso. Exato. E como é que a TI absorveu tudo isso na implantação? O setor de TI, a gente tem uma área espetacular. E eles não tinham a questão dos chamados. Então, internamente, as pessoas só ouviam eu, como CS, falar, tem que abrir chamado. E aí todo mundo, isso é muito burocrático. Não, a gente não é burocrático, a gente quer melhorar. E aí entrou a área de TI, porque eles falavam assim, eu preciso ter números, eu preciso evidenciar, até mesmo para dimensionar a equipe, olhar oportunidades e melhorias. E aí eles também entraram falando, tem que abrir chamado. E aí as pessoas falaram assim, tá, ok, mas vou abrir chamado como? E era muito fácil, falar assim, olha, manda um e-mail, porque a gente é o que eles já estavam acostumados a fazer essa abertura por e-mail. E a equipe foi absorvendo, a gente foi orientando, trabalhando juntos, a área de CS com a área de TI, para falar assim, olha, chega com jeitinho, fala assim, olha, eu vou abrir o chamado dessa vez, mas a próxima você abre, é muito fácil.
Só que o que ajudou? A gente deu várias possibilidades para eles. Por isso que eu falei que, quando a gente entrou, eles falam assim, usa o Teams, porque todo mundo adora usar o Teams na empresa, que é o que a gente utiliza. E aí eles poderiam usar o Teams da mesma forma que é o WhatsApp para abrir chamado. E os chamados começou a ser distribuído para a pessoa certa. Então, o que era de infra foi para infra, o que era de sistema foi para sistema, e o que era de BI foi para BI. Então, a gente foi construindo um fluxo muito bacana, eles conseguiram visualizar tempo de atendimento e olhar onde eles tinham que melhorar efetivamente. E até o mais curioso é que quem dá o suporte para a TI sou eu, que sou da área de CS, do Desk Management. Mas a gente trabalha muito bem junto, porque a gente fica falando de tecnologia e eu fico o cliente. Ele tem que ser o centro, porque tem que ser fácil. E a ferramenta é fácil. Então, assim, vai ter uma resistência? Vai. Mas você pode dar várias possibilidades. Ah, eu não quero logar na ferramenta porque é mais um login, é mais uma senha. Não, se você for Microsoft, você usa o mesmo login e senha de rede. Então, tem muitas possibilidades para tornar mais fácil e você conseguir aí ter os números que você precisa. Estou chegando. Cláudia, conheço bem, né? Sim. Se conhecemos. Maurício era meu cliente primeiro. É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós passamos pelo mesmo processo. Eu, quando eu estava na Cobase, fazendo implantação, e você fazendo implantação aí no Grupo Moas. Conta para a gente um pouquinho, para o pessoal sentir essa experiência, como a gente se sente, a gente que somos os evangelizadores aí do Desk Manager dentro das empresas, né? Porque começou não importa se começou com o TI ou se começou com o CS, ele acabou se espalhando dentro da empresa. Qual que é a sensação que a gente sente de ver um outro parceiro nosso, um outro par nosso, um outro líder se beneficiando dos indicadores, dos controles, da parte de gestão da equipe deles? É prazeroso, porque, às vezes, uma área, por exemplo, o fiscal, né, eles entram e falam assim, vocês usam o sistema, mas o nosso negócio não é chamado, né, não é gerenciar. SLA, para que eu vou olhar isso? Aí eu olhei e falei assim, tá, usa, entende, daqui a um mês a gente conversa. E aí a pessoa tinha poucas pessoas dentro do setor e ela começou a olhar, começou a entender, falou, espera aí. E aí começou a trazer dados de que alguns processos que ela tinha impactava nos resultados, porque as outras áreas não tinham aquela entrega, inclusive eu, que era cliente dela. Então, assim, você consegue olhar e ver um resultado para aquela equipe. Então, a gente viu uma melhora de performance no setor financeiro, no setor fiscal, no setor de TI, porque a gente resolveu utilizar, porque é o meu mundo a abertura de chamado. E aí olhar o resultado. Então, quando você começa a olhar isso dentro de uma empresa, que ela está crescendo e ela tem essa preocupação, principalmente do cliente, e olhar os resultados e o que a gente pode melhorar, então isso traz uma satisfação muito grande de você olhar e falar assim, poxa, a gente está no caminho certo e a gente está crescendo forte e crescendo consistente. E é isso que a gente quer transmitir, no final das contas, para o nosso cliente. Não importa o que seja interno, se eu uso e se eu estou impactando no seu SLA. Então, a gente está falando, hoje em dia, a mesma coisa, é resultado. E o resultado é lá, no final das contas, para o nosso cliente, para o nosso consumidor. Legal, então vamos para o fechamento. Vai ser um coffee break agora, não vamos segurar mais o pessoal. Quem quiser entrar em contato com você, e-mail, LinkedIn, o que você pode compartilhar com a gente? Estou lá no LinkedIn, quem quiser falar comigo também pode entrar em contato comigo no meu e-mail. É fácil me achar, porque eu sou da área de CS, então ligou lá para o Grupo Moas, para o Bubo, para o Marte, vai falar comigo. Então,
Fiquem à vontade. Se quiserem trocar experiência, eu adoro conversar. Eu sou tímida, mas eu gosto de falar bastante sobre essa área de experiência. Então, fiquem super à vontade. A gente consegue trocar umas figurinhas bem bacanas. Fico à disposição de todos vocês. Obrigado, Cláudia, mais uma vez.